mitose em célula vegetal. Aí tem algumas minúcias que precisam, obviamente, serem pontuadas. Vamos lá. Quando a gente fala de mitose em célula vegetal, o que é que a gente está falando? Primeiro ponto, essa célula vegetal ela vai briófita, pteridófita, gimnosperma, angiospermas. Briófitas e pteridófitas possuem centríolo e possuem, no caso, centrosomo. Então elas são chamadas, centríolos e áster. Então elas são chamadas de cêntrica por terem centríolo e elas são astrais por ter áster. Áster do fuso, que seriam, no caso, os túbulozinhos que já estão se organizando. Os vegetais superiores, que são as gimnospermas e angiospermas, eles não possuem centríolo e não possuem áster. Então elas são acêntrica, sem centríolo, e anastral, sem áster. A única coisa que ela tem é o centrosomo. Portanto, nessas células vegetais, quem vai formar o fuso da divisão é realmente o centrosomo. Nessas daqui é o centrosomo, o áster e o centríolo. E aí, consequentemente, existe esse conjunto para os vegetais inferiores e esse daqui para os vegetais superiores. Por quê, Bara? E aí, nesse caso, ela precisa do centríolo porque esses vegetais precisam formar a cauda do flagelo. Esses aqui, eles não têm o flagelo, tá? Ou seja, a cauda do flagelo, a cauda do espermatozoide. Então, nesse caso aqui, o anterozoide, que seria, no caso, o gameta masculino, ele tem uma cauda, né? Que é o flagelo. Então ela precisa do centríolo. No caso da gimnosperma e angiosperma, esse gameta não tem flagelo, não tem cauda. Então, nesse caso, que seria estar dentro do grão de pólen, então ele não precisa dessa cauda. Então ela não precisa do centríolo. Então, termina que ela não vai possuir centríolo. Então, cêntrica é astral, anacêntrica é anastral. E aí seria essa diferença. Outro fator importante é que no animal a divisão do citoplasma, que é a citocinese, ela é centrípeta, então ela é em direção ao centro, só que célula vegetal tem parede celular. Já falamos aqui na função do Golgi, lá em organelas membranosas. O Golgi se fragmenta em pequenas bolsas dotadas de pectina e hemicelulose, e ela junto com o fuso aqui, com os microtúbulos, esses microtúbulos vão conduzindo ela para a região central, dessa célula também vai conduzindo para a região central e ela vai formando a lamela média. A lamela média é essa que posteriormente vai formar a parede celular, né? E aí nós temos a distinção da parede celular primária e da parede celular secundária, tá? Então tem a primeira parede celular que é formada, depois por dentro dessa parede é formada a secundária e a primária ela é jogada para frente. Tá? Ou seja, para dentro da célula. Então, de dentro da célula eu vejo parede celular primária, parede celular secundária, ok? E aí, consequentemente, vai se formando a lamela média que vai se estruturar em parede celular. Um dado importante, que aí eu já estou falando agora, o retículo atrapalha a fusão dessa lamela. E aí termina que ele fica no meio e aí elas não conseguem se fundir. Resultado disso, criam-se canais citoplasmáticos ou pontos citoplasmáticos entre essas duas células, chamado de plasmodesmos. Então, o que são plasmodesmos? São canais de comunicação entre células vegetais ocasionados pela interrupção da lamela média pelo retículo, tá? Então, o retículo ele atrapalha a junção da lamela média, o que termina sendo, obviamente, funcional para a célula vegetal, não é ruim, tá? Isso daí é bom. Então, essa seria a caracterização da mitose em células vegetais, tá joia? Então, ela vai ser cêntrica e astral e acêntrica e anastral. Aí você faz assim, Bara, mas aí quando ele disser célula vegetal, tem ou não tem centríolo? Veja, a minha resposta é, depende. Para mim é a melhor resposta em biologia. Porque nesse caso, você está falando de vegetal inferior ou superior? É muito difícil dar uma resposta no caso que seja unânime, né? Uma resposta que seja direta se eu não sei qual vegetal que está sendo abordado. Alguns elaboradores ainda fazem questões nesse formato, né? Célula vegetal tem ou não centríolo? Qual? Vegetal superior ou inferior? Né? Então precisa, obviamente, urgentemente, de um posicionamento para que você, obviamente, possa dizer se ela é acêntrica ou anastral ou ela é cêntrica e astral, né? Que seria, no caso, com o áster. Quase que não sai. Beleza? Então seria isso aí na célula vegetal.